Vivemos em um mundo barulhento, um mundo onde todos querem falar, reagir, opinar, corrigir, provar algo, mas poucos, muito poucos, param para pensar. E é por isso que tantos se perdem, porque quando a mente está cheia de ruído, a sabedoria não consegue entrar. Bob Proctor costumava dizer que o poder não está na palavra, está no pensamento que a antecede. E é exatamente aí que começa o segredo dos que verdadeiramente transformam a vida. Eles não desperdiçam energia tentando convencer o mundo. Eles a usam para dominar o próprio interior, porque entendem que o mundo muda quando a mente muda. Pense um pouco nisso. Quantas vezes você já falou demais e depois se arrependeu? Quantas vezes reagiu na hora errada apenas porque não suportou o silêncio? O silêncio incomoda o ego, mas fortalece o espírito. E é nesse espaço entre o impulso e a resposta que mora o poder de quem pensa antes de agir. Há uma força invisível que acompanha quem aprendeu a se calar. Essas pessoas não precisam provar o que sabem, porque o que são já fala por elas. Elas não precisam discutir, porque entendem que a energia gasta com palavras é a mesma energia que poderia estar criando realidades. E quando você começa a pensar mais e falar menos, percebe algo extraordinário. O mundo começa a te ouvir de um jeito diferente. As pessoas sentem sua presença. Suas palavras passam a ter peso, porque vêm de um lugar de consciência, não de reação. Bob Proctor dizia que a mente é um transmissor e um receptor. Se você fala, o tempo todo está transmitindo, mas não recebendo. E é impossível aprender quando só se fala. A maioria das pessoas está tão ocupada tentando ser ouvida que esquece de ouvir a própria alma. Elas não percebem que o silêncio é o idioma da mente superior. No silêncio, você escuta o que realmente importa. No silêncio, a intuição fala. E é nessa escuta interior que a vida começa a se alinhar. O mundo moderno glorifica o barulho. Quem fala mais, quem se impõe mais, quem domina o ambiente. Mas os verdadeiros mestres são os que observam em silêncio. Eles não se apressam em responder porque sabem que a pressa é a linguagem do medo. Eles esperam, sentem, analisam e quando falam, uma só frase tem mais poder do que 1000 palavras ditas sem consciência. Falar menos não é ser fraco, é ser estratégico, é entender que cada palavra tem energia e que quem domina a palavra domina o resultado. Mas para dominar a palavra é preciso primeiro dominar o pensamento, porque o pensamento é o molde invisível da realidade. Bob Proctor dizia: se você deseja mudar o mundo ao seu redor, mude o padrão do que pensa dentro de si. E esse é o maior desafio do ser humano: calar o barulho interno. Porque o silêncio exterior é fácil, o difícil é silenciar a mente. É quando você para de conversar com seus medos, com suas dúvidas, com suas limitações e começa a conversar com o que é real, sua consciência. Pense nisso. Cada vez que você reage, você entrega poder. Mas cada vez que você observa, você recupera energia. O mundo é um espelho. Ele reflete o seu estado interno. Se dentro de você há desordem, o exterior se torna caótico. Mas se dentro de você há clareza, o exterior começa a se reorganizar por conta própria. Há uma diferença enorme entre responder e reagir. Reagir é emocional, automático, inconsciente. Responder é consciente, calculado, preciso. Quem reage vive escravo do que sente. Quem responde vive guiado pelo que entende. E essa diferença é o que separa os que se perdem dos que evoluem. Bob Proctor ensinava que a mente disciplinada é o maior instrumento de liberdade que existe. E essa disciplina começa com o controle da palavra. Quando você aprende a não dizer tudo o que pensa, mas a pensar tudo o que diz, sua vibração muda. O universo passa a te respeitar, porque você deixa de ser apenas mais um eco e se torna uma frequência. O mundo tenta te provocar o tempo todo, quer te ver reagir, explodir, justificar, mas toda vez que você escolhe o silêncio, você desarma o caos. As pessoas não sabem lidar com quem permanece em paz, porque o silêncio é o espelho mais cruel para quem vive de ruído.
Ele mostra o que elas escondem de si mesmas. Não é fácil calar. O ego quer ter razão, quer explicar, quer vencer, quer ser reconhecido. Mas o silêncio é a linguagem dos que já compreenderam que a razão é irrelevante quando a paz está em jogo. Falar menos é um exercício de poder, é o domínio da mente sobre o impulso. E é aí que o mundo começa a te tratar de forma diferente. Bob Proctor dizia que você nunca precisa provar quem é, apenas ser. E ser exige introspecção, porque o que você é definido pelo que pensa, não pelo que diz. A palavra é o reflexo, mas o pensamento é a causa. E o universo sempre responde à causa, não ao ruído. Comece a observar como você usa suas palavras. Cada frase que você repete é um comando para o seu subconsciente. Quando você diz, eu não consigo, a mente grava isso como uma ordem. Mas quando você silencia o negativo e pensa com fé, a mente começa a criar novas possibilidades. É por isso que quem pensa mais, cria melhor. Porque o pensamento é o pincel com o qual você pinta a própria realidade. A maioria fala do que teme, poucos falam do que acreditam. E menos ainda pensam antes de falar. Mas os que dominam a mente entendem. A energia segue a atenção. Se você fala do problema, ele cresce. Se você fala da solução, ela se manifesta. E se você cala, o universo fala por você. O silêncio é a ponte pensamento e a realização. Bob Proctor dizia que o espaço entre o desejo e o resultado se chama vibração. E a vibração nasce do que você pensa em silêncio. Não é o que você diz ao mundo que muda a sua vida. É o que você diz a si mesmo quando ninguém está ouvindo. É o diálogo interno que define o destino. Falar menos é se ouvir mais. É dar espaço para o invisível trabalhar. É permitir que o universo te mostre respostas que não cabem nas palavras. A mente agitada quer controlar. A mente calma cria. E quando você aprende a viver em calma, tudo começa a fluir. O dinheiro, as oportunidades, o amor, a clareza, tudo chega. Porque o silêncio cria espaço para o novo entrar. O mundo te ensina a falar, mas a vida te ensina a ouvir. E é no ouvir que você aprende a discernir o essencial do desnecessário. Muitos gastam energia tentando convencer os outros, mas a verdadeira força está em convencer a si mesmo, e isso se faz no silêncio. Bob Proctor dizia que o universo responde que você mantém com emoção. Então pergunte-se, que imagem você está cultivando dentro de si? Você está imaginando escassez, medo, preocupação? Ou está imaginando crescimento, calma e abundância? A vida não te dá o que você pede em palavras. Ela te dá o que você vibra em silêncio. Os sábios não se apressam em falar. Eles sabem que cada palavra é uma semente. E sementes não se jogam no chão de qualquer forma. Elas se plantam com intenção. O tolo fala para preencher o vazio. O sábio fala para criar realidade. E o Criador fala pouco porque entende o peso do verbo. Há uma calma que assusta os impacientes. Uma serenidade que incomoda os que vivem em ruído. Mas é essa calma que transforma o destino. Porque o poder não está em dominar os outros. Está em dominar o próprio estado interior. Falar menos não significa se calar diante da injustiça. Significa saber quando e como usar a voz. O silêncio não é fuga, é estratégia. É a escolha de não desperdiçar energia onde ela não será ouvida. Bob Proctor dizia, não discuta com a ignorância, apenas eleve a frequência. E é exatamente isso. Quem vibra mais alto não precisa se defender. O silêncio é a defesa dos sábios. Você já percebeu que as pessoas mais evoluídas falam devagar? Elas não se apressam em responder, porque pensam antes. E o pensamento, quando vem do centro, carrega autoridade. Quando você domina esse estado, não precisa levantar a voz. Sua presença já fala por si. E o mundo inteiro começa a te respeitar sem entender. Por quê? O segredo é simples, mas exige prática. Observe mais, reaja menos, pense mais, fale menos, sinta mais, julgue menos. E verá que o mundo começa a mudar de lado. As situações deixam de te afetar, as pessoas deixam de te abalar. E a vida começa a fluir de um modo que antes parecia impossível. O silêncio é o terreno fértil onde nascem as respostas. Mas a maioria tem medo
medo dele, porque o silêncio revela o que está mal resolvido dentro de nós. E é mais fácil preencher o vazio com palavras do que encarar o que o vazio quer mostrar. Mas os que enfrentam o silêncio descobrem algo. Ele não é o inimigo, ele é o portal. Bob Proctor dizia: a mente só se expande quando é desafiada pelo próprio silêncio. E é verdade, no silêncio você descobre o que realmente acredita. Você começa a perceber as vozes internas, a do medo, a da esperança, a da sabedoria. E quando aprende a escolher qual voz ouvir, você muda de frequência. O mundo te responde pela frequência que você emite. Se sua energia é caótica, ele te devolve caos. Mas se sua energia é calma, ele se reorganiza. E quanto mais você se treina no silêncio, mais rápido as coisas se alinham. Porque o universo não entende palavras, ele entende vibração. É por isso que falar menos e pensar mais é uma forma de oração. Não a oração que pede, mas a que afirma. Quando você pensa em silêncio com fé, está criando. E essa criação é tão poderosa que começa a atrair pessoas, ideias e oportunidades sem esforço. Você já notou que os que mais falam sobre sucesso raramente o vivem e os que o vivem falam pouco sobre ele? Porque quem já alcançou entende que a verdadeira riqueza está na mente tranquila. Bob Proctor dizia que o sucesso é a progressiva realização de um ideal digno. E esse progresso exige foco, algo impossível em meio ao barulho. Então, a partir de hoje, escolha suas palavras como quem escolhe sementes. Não fale de problemas, fale de possibilidades. Não fale de quem te feriu, fale do que aprendeu. E acima de tudo, aprenda a se calar quando o coração pedir pressa, porque é no silêncio que a sabedoria age. O mundo vai continuar barulhento, as redes sociais continuarão exigindo opinião, reação, emoção, mas você não é obrigado a participar desse jogo. A mente disciplinada não precisa provar o que já sabe, e quanto mais você se desapega da necessidade de ser ouvido, mais o universo começa a te escutar. Bob Proctor dizia: os resultados não vêm do que você diz, vêm do que você acredita. E o que você acredita é moldado pelo que você pensa quando está em silêncio. Então, cultive o silêncio. Faça dele seu templo e verá que cada área da sua vida começará a se realinhar com harmonia. As pessoas podem até não entender sua calma, podem te chamar de frio, de distante, de indiferente. Mas você sabe, essa calma é sua proteção. É a armadura de quem aprendeu a transformar o barulho em poder interior. E quem domina esse poder não é dominado por nada. A vida recompensa o autocontrole. E o autocontrole nasce da consciência. Consciência de que cada palavra é energia. Consciência de que cada pensamento é criação. E que cada silêncio é um portal para o novo. Então, fale menos. Pense mais. Observe o que acontece. As pessoas mudam. O mundo muda. As portas se abrem. E o que parecia distante começa a chegar. Não por acaso, mas porque você aprendeu a alinhar pensamento e vibração. Bob Proctor dizia: não é o mundo que muda, é a sua percepção dele. E quando a percepção muda, a realidade muda com ela. Falar menos é criar espaço para essa mudança. Pensar mais é convidar a sabedoria para agir. E o resultado disso é paz. No fim, tudo se resume a isso. Quanto mais você fala, menos ouve. Quanto mais você pensa, mais entende. E quanto mais entende, menos precisa provar. O mundo se inclina diante dos que agem com clareza e propósito. E o silêncio é a morada desses seres. Então respire fundo. Deixe o ruído passar. Observe em silêncio o que o universo está te mostrando. E lembre-se, o poder não está nas palavras que saem da sua boca, mas nos pensamentos que você escolhe abrigar dentro da mente. Fale menos, pense mais e veja o mundo mudar de lado.